Olá pessoal, hoje então nós vamos trabalhar a última parte desse assunto que nós começamos a falar nos vídeos anteriores, que é Estado moderno, mercantilismo, absolutismo, ok? A gente então vai falar aqui nessa última parte sobre a formação das monarquias ibéricas, a formação de Portugal e de Espanha, dos reinos de Portugal e de Espanha, que hoje são os países Portugal e Espanha, ok? Bom, tanto a monarquia espanhola quanto a monarquia portuguesa, elas se formaram, elas surgiram durante um período que nós chamamos de guerras de reconquistas, tá? Bom, esse período de guerras de reconquistas, o que aconteceu? O que foi isso, professor? Foi um período em que os cristãos eles estavam lutando para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica. Essas lutas, então, vão ser chamadas de guerras de reconquista, e o objetivo deles, como eu falei para vocês, era o quê? Justamente reconquistar essas terras que eles haviam perdido para os árabes, tá bom? Então, nesses confrontos aí, eles conseguem reconquistar o que a gente chama de Península Ibérica, tá bom? Que é essa região onde fica Portugal e Espanha, ok? Bom, com a invasão dos árabes muçulmanos nessa região, a liderança cristã, que Portugal e Espanha estamos falando de nações cristãs, a liderança cristã, ela se retira, ela sai e vai em direção ao norte da Península Ibérica. E lá eles vão fundar 4 reinos: Leão, Castela, Navarra e Aragão. Leão, Castela, Navarra e Aragão, tá? Esses 4 reinos. Esses 4 reinos, então, a partir do século IX, então, assim, vai começar, digamos assim, um incentivo, uma animação para que eles pudessem, então, reconquistar. Essa região, Isso vai acontecer através dessa motivação, ela vai acontecer através do movimento que nós vamos chamar de cruzadas, tá? Que nós já vimos isso, Então, animados aí pelas cruzadas e pelas muitas desavenças que vão começar a acontecer entre os árabes muçulmanos, o pessoal, então, eles pensam, da liderança cristã, agora é a hora, então, da gente atacar para a gente poder reconquistar as nossas terras. Então, a liderança cristã, eles vão começar esse processo dessas lutas de reconquista, e aí eles vão começar a ganhar espaço e vão conseguir conquistar novamente todo o território que até então pertencia a eles e não aos árabes muçulmanos, tá? E aí, depois, se vocês quiserem procurar o mapinha para ver, vocês vão vendo como que o reino de Leão, Navarra, Aragão e Castela, ele começa a crescer conforme então eles vão conquistando novamente as suas terras, tá? Bom, vamos falar então agora da formação de Portugal, propriamente dito, Portugal, tá? No século XI, existiu um nobre chamado Henrique de Borgonha, tá? Ele ganhou do rei de Leão e de Castela como recompensa pela sua participação na luta contra os árabes, nessas guerras de reconquista. Ele ganhou então um pedaço de terra, uma faixa de terra, que era chamado de Condado Portucalense, tá? O filho dele, do Henrique de Borgonha, que acabou também, obviamente, se tornando herdeiro dele, que se chamava Afonso Henriques, ele continuou, então, a combater os árabes, tá? Então, professor, não acabou naquela época, não. Os árabes, obviamente, eles não ficaram contentes com o que aconteceu, então eles foram atacar, tá? Então, o Afonso Henriques, ele continuou, então, combatendo os árabes, e ao mesmo tempo em que ele fazia isso, ele começou a liderar uma luta para reconquistar a independência daquele condado. E aí, no ano de 1139, ele rompeu com o reino de Leão e de Castela,
e proclamou então a independência daquele condado, do condado portucalense. E aí ele vai fundar o que a gente vai chamar de Reino de Portugal, ok? Bom, o Afonso Henriques então, ele vai se sagrar, né? Ele vai se dar o título de rei, e vai ser o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques. E ele vai dar então início à dinastia de Borgonha, porque o nome do pai dele era Henrique de Borgonha, tá? Os reis dessa dinastia, da dinastia de Borgonha, eles continuaram lutando contra os árabes, e aí no ano de 1249, 100 anos, né, pouco mais de 100 anos depois que o primeiro rei de Portugal começou essa luta, né, no caso rompendo com o reino de Leão e de Castela, em 1249 eles vão incorporar, né, eles vão anexar as terras de uma região chamada Algarve, que fica no sul, tá? E aí a gente fala então que com essa atitude, com a anexação da região de Algarve, a gente tem então a formação do Reino de Portugal. Tanto que quando a família real portuguesa vem para o Brasil, enfim, sempre que era falado da família real portuguesa e tal, falar é do Reino de Portugal, Brasil e Algarves, tá? Quando a gente trabalhar melhor esse tema, que é no 8º ano que a gente fala desse assunto, vai estar sempre falando assim, Portugal, Brasil e Algarves, Portugal, Brasil e Algarves, tá? Porque tudo junto, tá bom? O Afonso Henriques, né, que vai se tornar o primeiro rei português, ele, digamos assim, ele teve uma atitude até bem interessante, porque ele percebeu que aquela região, ela tinha uma força e que ela poderia se tornar independente. Não precisava ficar sendo administrada, não precisava ficar sendo ainda dominada pelo reino de Leão e de Castela. Então ele vai lá, teve até sorte, né, foi bem sucedida aí a sua ação, e ele consegue então proclamar essa independência e formar o reino de Portugal, ok? Bom, agora a gente vai falar então sobre a formação da Espanha, tá? Espanha, né, é uma região vizinha a Portugal, e nessa região a luta dos cristãos contra os árabes era liderada pelos reis de Aragão e de Castela, tá? E no século XIII, esses dois reinos, Aragão e Castela, eles contavam com muitas cidades portuárias bem movimentadas, como por exemplo Barcelona, tá? Barcelona até hoje tem um significado, tem um destaque, né? Tem uma importância dentro da Espanha. E além dessas cidades portuárias, como Barcelona, por exemplo, eles também contavam com o apoio de uma burguesia que era muito próspera, que estava em amplo crescimento, que estava se desenvolvendo com muita rapidez e com muita força, e que colaborava bastante com a monarquia, fornecendo dinheiro, né, então financiando, digamos assim, né, fornecendo dinheiro para essa luta contra os árabes muçulmanos. Então, os reinos de Leão, de Aragão e de Castela, eles conseguiram assim essa força toda, principalmente com essa questão da movimentação das cidades portuárias, que permitia a entrada e saída de muitos produtos, vendas, aquela coisa toda, e também do apoio, principalmente financeiro, da burguesia, tá bom? Aí no ano de 1469, 1469, isso mesmo, aconteceu então um fato, uma situação, que foi decisivo para esse processo que a gente está estudando aqui nesse capítulo, tá? O que vai acontecer? Os reis cristãos, que nós chamamos assim de reis cristãos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, eles vão se casar, tá? Eles vão se casar e vão unir as suas terras, vão unir as suas forças para que o exército deles, né, o exército espanhol, combatesse de vez os árabes muçulmanos. Então eles vão unir forças, não só em questão de matrimônio, mas também de territórios, de exército, para poder combater de vez os árabes muçulmanos.
Aí, em 1492, né, algum tempinho depois, os exércitos, tanto do rei Fernando quanto da rainha Isabel, eles vão conseguir ampliar o território espanhol e vão conquistar uma outra região, que é a região de Granada, tá? A região de Granada era a última região que ainda estava sob o domínio dos árabes muçulmanos da Península Ibérica. Então eles vão, assim, realmente de vez expulsar os árabes muçulmanos da região da Península Ibérica. Então eles não tinham mais chance, não tinham mais como continuarem ali, ok? Muitos anos depois, alguns anos depois, com a conquista de uma outra região, Navarra, você então vai ter por completa a formação do Reino da Espanha, tá? Esses reis, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, eles serão os pais da rainha Catarina de Aragão, que vai ser a esposa do rei Henrique VIII, que foi um monarca britânico, monarca inglês, que vai inserir a reforma protestante na Inglaterra, que lá na Inglaterra eles vão chamar de anglicanismo, tá? Então, Catarina de Aragão era filha de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, tá? Uma rainha também, né? Vai se tornar uma princesa, depois rainha, muito importante, tá bom? As condições nas quais Portugal reivindicou o status de reino independente foram de oposição explícita às pretensões hegemônicas do rei de Castela. Afonso Henriques não só não reconhecia Dom Afonso VII como seu imperador, como legitimava sua realeza e independência pela ação de combate aos almorávidas em nome de Deus. A situação legal do condado portucalense era de difícil classificação desde o século XI, quando o pai de Afonso Henriques, o conde Dom Henrique, assumiu o controle da zona do Tejo para combater os almorávidas. Dom Afonso VI de Leão e Castela teria feito uma concessão feudal do condado, de caráter excepcional ao conde. Este, por ser borgonhês, tendeu a seguir seus costumes e transmitiu o feudo a seu descendente, Dom Afonso Henriques. Afonso Henriques era neto do imperador das Espanhas, Afonso VI. A mãe de Afonso Henriques, Dona Teresa, filha do imperador, sempre utilizou o título de rainha. Henriques, consequentemente, nunca adotou o título de conde, mas sempre usou o título de infante ou rei. A Batalha de Ourique teria se travado em 25 de julho de 1139. Afonso teria sido aclamado rei entre julho de 1139 e fevereiro ou maio de 1140. As circunstâncias em que isso aconteceu não são conhecidas. Afonso Henriques deve ter sido aclamado rei por causa da sua bravura militar na Batalha de Ourique e também popularmente. A partir dessa época, ele passou a utilizar apenas o título de rei. Em 1141, Afonso I redigiu uma carta ao Papa, na qual declarava homenagem à Sé Apostólica, fazia-se Mires de São Pedro e se comprometia ao pagamento de um censo anual. Ao fazer-se cavaleiro de São Pedro, Afonso Henriques negava, assim, submissão ao poder de Afonso VII, imperador das Espanhas, pois se subordinava apenas ao poder papal. Era uma forma de tentar afirmar a autonomia e igualdade de status perante o monarca castelhano, que desde 1135 era rei de Leão, Castela e tinha como seus vassalos os reis de Navarra e Aragão. A ascendência do poder desse monarca na Península Ibérica era crescente e Afonso Henriques queria evitar ser também subjugado. Como Afonso VII não tomou nenhuma atitude perante esse acontecimento, José Matoso considera essa hipótese que o imperador das Espanhas não tomou conhecimento, então, desse comunicado. Portugal, Espanha, França e Inglaterra entravam na modernidade como estados nacionais unificados, mas que, em virtude de trajetórias medievais diferentes,
teriam destinos políticos diferentes. Como na Inglaterra o processo de feudalização e a Magna Carta atribuíram ao rei o poder de suzerano, ele nunca sofreu forte oposição, a não ser nos poucos momentos em que tentou ser soberano, e a monarquia pôde manter-se até hoje. Na França, por sua vez, como na Idade Média prevaleceu o papel de soberano, o monarca pôde tornar-se absolutista na Idade Moderna. Mas a formação das monarquias nacionais não se deu sem oposição dos poderes universalistas. O Império procurou, por exemplo, contestar a monarquia francesa aliando-se à inglesa, mas foi vencido em Bouvines em 1214 e não pôde impedir o crescente fortalecimento dos capetinhos. Contra as pretensões imperiais, os juristas franceses desenvolveram nas décadas seguintes o princípio logo adotado por outras monarquias, de o rei é imperador no seu reino. A Igreja, alegando ex ratione peccati, por razões de pecado, expressão ampla que lhe deixava grande margem de manobra, intervinha com frequência nos assuntos internos de vários reinos, lançando excomunhão sobre o monarca, interdito sobre o país, cobrando o dízimo e outras taxas. Os poderes particularistas não podiam, é claro, escapar ao jogo político medieval. De um lado, ocorriam conflitos surdos e abertos dentro dos feudos e entre eles. Dessa situação é que surgiu outro tipo de poder particularista, de espírito diverso, a comuna. De outro lado, como já dissemos, as monarquias estimulavam as rivalidades entre feudos e comunas na tentativa de submeter todos os particularismos, pré-condição para completar a unificação e a centralização nacionais. Também os universalistas procuraram dominar ou particularismos, impedindo que eles se fundissem em estados nacionais. O Império tentou controlar as ricas e importantes comunas italianas, porém foi derrotado em Legano em 1176. A Igreja buscou comandar a nobreza feudal por meio das cruzadas, mas perdeu o controle da situação e saiu desgastada. Tentou impor seus valores nas comunas e apenas acelerou o surgimento das heresias.